Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Alexandre Barbosa de Oliveira, sou professor da Escola de Enfermagem Ana Nery e líder do grupo de ensino, pesquisa e extensão de saúde em emergências e desastres da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos dando início ao nosso segundo dia do Seminário Internacional para a Redução do Risco de Desastres. Ontem nós discutimos o emprego de tecnologias sociais e de saúde para situações de emergência e desastre em saúde pública. E no dia de hoje daremos uma especial ênfase às práticas de saúde que são desenvolvidas para a gestão de risco nas diversas fases, dessa gestão de risco de desastres. Então, falamos de prevenção, preparação, resposta e recuperação pós-evento. Então, da mesma forma que o dia de ontem, estruturamos as temáticas de hoje a partir dos objetos de estudo dos nossos estudantes de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Convidamos também a todos as pessoas que estão aqui conosco a se inscreverem no nosso canal do YouTube e a nos seguirem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Por lá, nós divulgamos as nossas atividades, eventos dessa natureza e informações técnico-científicas sobre o tema. Bem, que tenhamos, então, uma noite prazerosa e bastante positiva de partilhas de saberes neste segundo dia do seminário. Um forte abraço virtual a todos e todas. Eu passo, então, agora a palavra ao doutorando Diego Freitas, que irá moderar a sessão de hoje. Diego. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso GPSED. Eu sou Diego Freitas, doutorando do grupo de pesquisa, e nesse momento eu solicito a preparação e o início do primeiro palestrante dessa noite, e com a palavra eu passo para a doutora Lúcia. Boa noite a todos. Meu nome é Lúcia, eu sou médica e sou integrante do GP7 da UFRJ. Próximo. Eu vou falar sobre o modelo assistencial para a resposta a epidemias de dengue e outras arboviroses. O meu estudo visa a epidemia de dengue do ano de 2008, que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, com um recorte para o município do Rio de Janeiro, por ser o município mais atingido pela epidemia daquele ano. Próximo. No estado do Rio de Janeiro, no ano de 2008, foram notificados 254.305 casos de dengue, com 299 óbitos. Desses, o município do Rio de Janeiro foi responsável pela notificação de 131.385 casos, ou seja, 51,7% de todos os casos que ocorreram no estado do Rio de Janeiro. Número bastante expressivo, motivo pelo qual o recorte municipal do Rio de Janeiro vai ser o que eu vou usar no meu estudo, com 168 óbitos, correspondendo a 56,2% de todos os óbitos que ocorreram no ano de 2008 por dengue no estado do Rio de Janeiro. Passa. Emergência de saúde pública e desastre. Por que a gente intervém? Essa foto é uma foto do G1, do ano de 2008, da porta do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, que fica em Irajá. Essa era a fila para atendimento de pessoas com suspeita de dengue naquele ano. E por que a gente intervém nas emergências de saúde pública e nos desastres? Justamente na tentativa de evitar essa situação, porque essa situação é uma situação de risco. É uma situação de risco por quê? Porque posterga o diagnóstico e transforma uma doença que, em geral, tem intervenções bastante simples em uma doença de maior gravidade e com uma evolução muito grande para óbitos,
Com isso, a gente tem muitos casos graves e muitos óbitos e uma letalidade muito elevada pela doença. Próximo. E o que a gente busca, né? O que o modelo assistencial que eu estudo do ano de 2008 buscou? Organizar a assistência. É transformar aquele caos inicial daquela porta de entrada desordenada numa porta de entrada ordenada, onde a gente possa acolher os pacientes e dar continuidade ao cuidado. E com isso a gente vai intervir nos casos que podem evoluir para gravidade e óbito. Então, isso aí é uma estrutura de uma tenda de dengue que foi organizada naquele ano próximo. Qual é o objetivo da organização da assistência? São as ações de promoção, prevenção e controle. O que acontece? Quando a gente institui uma tenda, ao mesmo tempo que a gente tem ações de resposta, acolhimento, a gente tem também promoção da saúde. Porque os casos que chegam nos dão a localização de possíveis outros novos casos, facilitando, então, intervenções locais que possam fazer prevenção e controle da continuidade de transmissão da doença. No caso, é uma arbovirose, que é a doença transmitida por artrópodes, né? A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti. Permite um plano de acompanhamento dos pacientes, a gente tem um planejamento, como é que a gente vai acompanhar o paciente, como é que vai ser a ordenação dessa assistência. A gente amplia a assistência, e a assistência foi ampliada. Faz o diagnóstico precoce dos casos de dengue, reconhecimento precoce de formas graves e dos fatores de risco associados. Intervém nesses fatores, intervém precocemente na doença. Essa que é a ideia. E o tratamento oportuno e manejo assistencial adequado. Com isso, a gente consegue diminuir os óbitos e a letalidade pela doença. Próximo. E onde tudo começou? A estrutura montada de tenda de dengue, das tendas de dengue, junto com os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, naquela ocasião, no ano de 2008, eles tinham uma função bastante diversa daquela que foi apresentada ontem pela doutoranda Milena. No caso do ano de 2008, os hospitais de campanha, eles tinham uma função de acolher, fazer o diagnóstico precoce, notificar os casos e tratar durante um período de tempo, e aquele paciente que pudesse retornar no dia seguinte, retornava para a reavaliação, e o doente que precisasse ser internado não ficava no HCamp. Ele era internado nos hospitais de retaguarda da rede. Esses hospitais de retaguarda da rede, todos tinham seus leitos de enfermaria e de terapia intensiva regulados. Existia dentro da Central de Regulação Estadual uma regulação exclusiva para dengue, que incluía os leitos de dengue nos hospitais estaduais, municipais e federais, e alguns leitos que foram contratualizados no sistema de saúde suplementar, nos hospitais privados. Próximo. A estrutura da dengue tinha uma área de acolhimento, que era uma área inicial, tinha uma área de procedimento, onde era colhido sangue, funcionado veia, onde o paciente era atendido, né? Tanto os pacientes de pediatria como de clínica. E tinha uma área de hidratação, munida de poltronas. Por que poltronas? Porque as poltronas de hidratação ocupam menos espaço do que as macas. Então, a gente conseguia duplicar, na ocasião, o número de atendimentos para hidratação. Próximo. E tivemos também os HCamps, o HCamp da Aeronáutica, que foi montado próximo, no Bosque da Barra, próximo ao Terminal Alvorada. Esse HCamp tinha uma função importante para o Estado, porque naquela ocasião, no ano de 2008, naquela região, não existia mobília assistencial estadual de retaguarda. O que existia é o que ainda existe, que é o Hospital Municipal Lourenço Jorge e o Hospital
Federal de Jacarepaguá, Cardoso Fontes, desculpe, Hospital Federal Cardoso Fontes. Próximo. O HCamp da Marinha, que foi montado em Nova Iguaçu, não foi montado no município do Rio de Janeiro. Próximo. E o HCamp do Exército, que foi montado na Zona Oeste, próximo à UPA Campo Grande, por ser uma área que tinha muitos casos notificados, tanto Campo Grande como Santa Cruz, Realengo, aquela região da Zona Oeste, tinham muitos casos notificados, muitos atendimentos em todas as UPAs e os hospitais. A gente tinha pouca UPA estadual naquela região, e o HCamp foi montado estrategicamente ali, né? Junto às outras tendas que foram sendo montadas, de Santa Cruz e a tenda de Campo Grande, e uma polo de hidratação que foi montado no Hospital Albert. Próximo. O fluxograma de atendimento da ocasião, eu vou explicar no slide a seguir. Próximo. Onde, na porta dos hospitais de emergência, a enfermeira acolhia e separava os casos suspeitos de dengue dos demais casos. Os casos de dengue iam para um lado e os outros casos iam para outro lado para dar continuidade ao seu atendimento. Os casos suspeitos de dengue, eles passavam, então, depois de acolhidos, eles passavam por uma triagem médica. Essa triagem médica avaliava a gravidade e se o paciente tinha condições de ser encaminhado para uma porta de entrada específica para dengue, que era ou uma tenda ou um HCamp, através de transporte sanitário. Na de entrada, tudo seriam as tendas, as unidades de hidratação e os HCamps. A enfermeira acolhia a todos, inclusive a demanda espontânea, né? Tanto a demanda do transporte sanitário como a demanda espontânea. E separava os casos de dengue, classificando o risco em azul, verde, amarelo e vermelho. A enfermeira do acolhimento já solicitava o hemograma e, se o paciente fosse classificado como vermelho ou amarelo, o vermelho ia direto para a hidratação e o amarelo ia direto para o atendimento médico. E os demais aguardavam o resultado do hemograma, enquanto isso recebiam hidratação oral. Próximo. Todas essas ações do ano de 2008 se desdobraram nas diretrizes para a organização dos serviços de saúde em casos de epidemia de dengue, do ano de 2013, ou em casos de epidemia de dengue ou outras arboviroses, que é a segunda versão do manual que foi publicado agora no ano de 2022. Próximo. A estratégia de risco e o planejamento são funções, a redução de risco, desculpa, a gestão de risco, perdão, e o planejamento são funções estratégicas. Por quê? Eles vão identificar e priorizar os problemas, vão descrever e explicar que problema é esse e que tamanho que é esse problema, vai definir os objetivos que se busca para enfrentar aquele problema que se apresenta, vai identificar as ações necessárias e as necessidades logísticas e operacionais, vai analisar a viabilidade das intervenções, vai implementar ações. O plano de contingência, que se desdobra dessas ações de planejamento, é um dos pilares da gestão de risco de desastres e emergências de saúde pública. E é responsabilidade de todos os gestores a sua elaboração e a sua execução. E isso precisa estar dentro das políticas públicas de saúde. Próximo. Então, o plano de contingência vai permitir que exista uma intervenção precoce e, assim, vai se prevenir a ocorrência de casos graves e, assim, de óbitos. E quando você tem menos casos graves e tem menos óbitos, você tem uma diminuição da letalidade pela doença. Próximo. Agradeço a atenção de todos. Vamos chamar a doutora Débora para dar continuidade às apresentações.
Boa noite a todos. Eu sou a Débora Haberland, sou enfermeira, sou membro do grupo GPSED. Então, eu faço parte desse grupo aqui que faz essas discussões, essas pesquisas tão ricas na área de desastres. Bom, o tema que eu vou conversar com vocês hoje é sobre o transporte aeromédico, que em um termo militar, eu também sou militar, a gente chama de evacuação aeromédica em situações de desastres. Então, o intuito é que a gente possa abordar aí e discutir, conforme a Alexandre disse, né, desde o que a gente já viu inicialmente, as tratativas de ontem, hoje já uma abordagem mais direcionada às práticas de saúde vinculadas, e como que a gente transportaria esse paciente diretamente aí do ambiente que aconteceu o desastre até o hospital. Pode passar, por favor? Então, as preocupações vinculadas a esse tipo de temática, né, se a gente for pensar numa temática QBRN, que é uma sigla que eu vou acabar falando muitas vezes, significa químico, biológico, radiológico e nuclear, que são os tipos de agentes que podem estar envolvidos tanto numa situação de desastre, de emergência, né, como aconteceu com o elemento do Césio alguns anos atrás, ou que poderia ter um risco de um atentado, por exemplo, quanto num desastre natural vinculado a algum tipo de agente, como foi no início da nossa pandemia, que a gente considerou aí como um agente biológico para iniciar os transportes. Então, essa preocupação ela acontece não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista também da saúde coletiva e da Defesa Civil. Inclusive, há um item da Defesa Civil, no Programa Nacional de Defesa, que diz que a gente precisa prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres. Então, como o intuito das Forças Armadas é atender a população e a sociedade, o vínculo direto para realizar o transporte aeromédico numa situação de desastre envolvendo esse tipo de agentes, né, dos agentes QBRN, seria obrigação e função da Força Aérea Brasileira atuar fazendo o transporte desse tipo de vítima. Então, o intuito é que as Forças Armadas façam uma cooperação com a Defesa Civil e as outras instituições para que a gente possa atuar em conjunto aí e fazer o transporte de feridos para as unidades de referência. Pode passar. Bom, a gente tem 3 forças, né? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E cada força, se for pensar num desastre de QBRN, ele tem a sua função. Então, a gente tem a função de quem vai fazer a descontaminação, quem vai fazer a triagem das vítimas, quem vai atender os hospitais que são referências. A gente tem todo um plano nacional vinculado a isso. E esse plano também não é só um plano de força, né? Ele é vinculado às outras instituições, como eu conversei. E a Força Aérea Brasileira, ela tem função de empregar os meios de força aérea, né? As aeronaves, e material e pessoal, para que a gente possa fazer atuação junto às outras equipes num evento de QBRN. E transportar o pessoal por meio de instrução especializada. Então, é muito importante que a gente pense que o transporte aeromédico ele já é uma função muito diferente, né? Eu costumo dizer que o transporte aeromédico não é uma ambulância que voa, porque a gente tem uma série de eventos que acontecem no ambiente hipobárico, né? Quanto mais alto a aeronave subir, mais reações nosso organismo tem, logo no paciente também. Mas, além disso, a gente ainda tem o efeito dos agentes, sejam eles químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares. Então, a equipe de saúde ela precisa estar extremamente preparada para atuar num evento dessa natureza. Pode passar. Um exemplo mais próximo que a gente tem aqui foi o que aconteceu no início da pandemia, né? Os senhores devem ter visto no noticiário, a gente teve a Operação Regresso à Pátria Amada, que foi considerado no início, como a gente ainda não tinha dados da epidemia, a gente não tinha ainda da pandemia, né? Ainda não tinha sido decretado, não tinha chegado os casos no Brasil, se conhecia um pouco sobre o vírus. Então, nós tivemos aí a Operação Regresso, onde a Força Aérea foi resgatar os brasileiros que estavam em Wuhan, que era o epicentro da pandemia, e trazê-los para o Brasil. Nesse momento, esse transporte aeromédico ele foi o mais longo da história, né? Que durou mais que 24 horas, na verdade, mais que 30 horas de voo. E ele foi considerado como agente biológico. A gente precisava pensar aí na questão da transmissão, da emergência, como isso poderia afetar, ou se a gente tivesse alguma intercorrência em voo, para que essas pessoas chegassem em condições aqui de serem atendidas no país e também que a gente não houvesse contaminação tanto da equipe quanto dessas pessoas
e acabar contaminando a comunidade. Pode passar. Então, em um desastre QBRN, a forma de atuação ela vai variar bastante de acordo com o tipo de agente, porque nós temos aí diversos agentes e cada um tem um quadro diferente, né? Então, quanto mais rápido a gente atuar, melhor vai ser o nosso resultado, né? A gente vai evitar contaminação de solo, contaminação de ambiente, diminuir o número de vítimas, de complicações, e aí a gente tem uma diferença de atendimento. Então, o intuito sempre vai ser, quando a gente pensa num desastre vinculado a agentes QBRN, é detectar qual é esse agente, porque aí a gente começa a fazer um tratamento diferenciado e direcionado para aquele tipo de situação, descontaminar ou detoxificar as vítimas e os locais. Então, a gente tentar o mais rápido possível, tentar tirar esse agente das vítimas que foram contaminadas e poder tratar os feridos. E para tratar os feridos, além da questão da triagem no local de desastre, a gente precisa fazer o tratamento especializado. E para isso a gente vai utilizar o transporte aeromédico pensando na questão do tempo, né? O transporte aeromédico tem a vantagem de deslocar de pontos muito longe, distantes, com um tempo mais rápido. Pode passar. Então, numa situação de desastre, a gente vai trabalhar, como já foi dito aqui, com a questão da integração. Isso é extremamente importante, né? A gente não consegue trabalhar e atender em desastres se a gente não fizer um trabalho em conjunto. Então, a gente vai trabalhar sempre pelo sistema de comando de incidentes. Então, vai ter lá o sistema de comando que vai passar as ordens, vai direcionar as atividades e cada um dentro do seu espaço vai fazer a programação das suas ações para que a gente possa atender de melhor forma e tentar evitar aí o máximo possível a perda de vidas. A gente trabalha com 3 termos muito, que eu vou acabar conversando com vocês um pouquinho mais para frente sobre eles, que são as zonas, né? Então, a gente tem a zona quente, que é a área que tem maior contaminação, a zona morna, que é a área de descontaminação dessas vítimas, e a zona fria, que tem um suporte mais para assistência e comunicação, que é uma área que tem menos risco de contaminação. Então, a gente trabalha com esses temas até para a gente poder planejar a nossa evacuação aeromédica. Então, ele é tanto no micro quanto no macro. Pode passar. Ontem o Bruno já conversou com vocês um pouco sobre a questão do EPI, provavelmente ele deve ter falado sobre a questão de alguns trajes. Quando a gente trabalha em evento QBRN, o importante da gente identificar aí o nosso agente é a gente identificar que tipo de EPI que nós vamos usar. Então, a gente tem nível A, nível B, nível C, nível D, que são diferentes tipos de proteção e de intensidade também, né? O nível A é extremamente lacrado, a pessoa não entra em contato com o ambiente, ele tem um oxigênio, um suporte de oxigênio para a pessoa utilizar o traje. Então, a gente precisa também, enquanto saúde, estar familiarizado com esse tipo de traje, tanto para que nós possamos usar e atender o paciente com ele, quanto fazer as orientações para a equipe que está envolvida aí no transporte aeromédico. Pode passar. Numa situação de desastres também, o método utilizado é o método START, né? A gente faz a triagem primária e secundária pelo método START, para ver aí quais vítimas têm maiores chances, qual vai ser a ordem de prioridade para fazer o transporte desses pacientes. Pode passar. Então, antes da gente começar a pensar na evacuação propriamente, a gente precisa pensar que antes do embarque, a gente precisa descontaminar essa vítima. Então, tanto a vítima quanto a equipe que for fazer o transporte ou tiver manipulado essa vítima, posteriormente ele vai passar por um processo de desinfecção. Pode passar. As áreas de desinfecção, elas são montadas em parcerias aí com as outras forças. A gente tem um protocolo para tudo isso, por isso é importante que todos atuem em conjunto. Eles vão fazer a detecção do índice de contaminação que tem ali, para poder descontaminar antes que a gente tire o traje, para não ter o risco de contaminação na hora de tirar o EPI. Pode passar. Então, o que a gente descontamina? Tudo que puder, né? O pessoal que não foi protegido, que foi atingido diretamente, os volumes maiores que entraram em contato, os equipamentos sensíveis, que a gente não pode danificar o equipamento, né? Por exemplo, uma aeronave, o risco de contaminação de um vetor e depois a gente torná-lo inútil é muito alto, então a gente precisa descontaminar antes de fazer esse transporte, até pela segurança. O pessoal que estava protegido também, a gente descontamina antes de tirar o EPI, e os equipamentos propriamente ditos. Pode passar. Então, isso é uma tenda de descontaminação de vítimas. Aí eu coloquei aqui para a gente entender, a vítima ela entra por um lado, muito parecido com aquela sistemática que a gente utiliza no centro cirúrgico, né?
A gente coloca a vítima aqui na maca, ela passa por uma área muito contaminada para uma área um pouco menos contaminada, lá ela vai passar por uma ducha com um material específico que é utilizado para desinfecção. Então, essa vítima ela é lavada para tirar o máximo possível de elemento que possa estar causando ali a contaminação dela antes do transporte aeromédico acontecer. Pode passar. Então, a gente tem aqui o pessoal equipado para fazer esse processo, né? A vítima vem, passa por dentro da tenda e sai já descontaminada. Pode passar. E aí, nesse processo, descontaminou a vítima, é hora de transportar. Então, a gente coloca essa vítima dentro dependendo do agente, a gente utiliza aí a cápsula hermética ou não. Então, vai depender muito do agente quando a gente pensa em planejar a evacuação aeromédica, né? E a equipe de saúde, isso aqui limita bastante a gente, tanto no movimento quanto na fala, porque é difícil falar, e essa roupa também causa uma desidratação um pouco intensa, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para que a gente possa atender essa vítima aí. Pode passar. A cápsula hermética, se vocês observarem aqui, ó, ela é parecido com uma bolha, a gente até chama popularmente de maca-bolha. A função dela é que a gente possa criar aqui, por meio desse envoltório, a gente isole a vítima do ambiente e o ambiente da vítima, né? Então, ela tem um motor aqui, onde a gente monta ele e organiza. Ela funciona tanto por pressão positiva quanto pressão negativa. O que isso significa? Que a gente pode colocar a vítima contaminada aqui dentro, para que ela não contamine o ambiente. Então, ela vai ali dentro, com o mínimo de contaminação que ainda restar depois da da descontaminação. A gente possa fazer o transporte e entregá-la no hospital, evitando que ela dissemine no ambiente essa contaminação. E a gente pode utilizar também para pacientes imunodeprimidos, por exemplo. A gente pode fazer o movimento contrário, a gente mudar a questão da pressão e regular ali para que essa vítima não seja contaminada com o ambiente externo. Então, a gente pode fazer essa regulagem dentro dessa cápsula. Vocês percebem aqui que a gente tem umas bolinhas pretas. Essas luvas aqui, essas aqui são luvas acopladas, ela é própria da maca. É como se fosse um sistema de UTI neonatal que a gente enfia as mãos ali para poder manipular o paciente que está lá dentro, para evitar que a gente abra a maca, né, e se contamine com a gente. Então, o paciente entra ali dentro, a gente monta todos os equipamentos aqui, se precisar de intubação, de outro suporte, e aí a gente leva o paciente dentro desse ambiente aqui. Pode passar. Essa cápsula foi bastante utilizada no início da pandemia, a gente até fez uma parceria com os bombeiros aqui do Rio de Janeiro, houveram algumas doações, e em outros lugares do país também. Então, o paciente vai aqui dentro, aqui dá para perceber mais como que a gente manipula ele, e ele é acoplado na Macotan, que é uma maca específica que a gente utiliza para evacuação aeromédica. Então, o paciente vai aqui dentro, ele consegue respirar, né, tem um sistema de troca de oxigênio, por meio de filtros, então a gente consegue fazer o transporte dele de forma mais segura. Pode passar. E aí a gente faz a evacuação aeromédica propriamente dito, né, que seria o transporte aeromédico. O transporte aeromédico ele é uma modalidade de deslocamento muito peculiar. Ele é muito utilizado quando a gente tem um paciente crítico e uma distância muito grande, porque a gente pode atingir aí um tempo de transporte muito menor, né? Então vai facilitar, vai auxiliar no processo de atendimento dessa vítima. E ele pode ser feito por asas fixas ou rotativas. O que é isso? Asas fixas são aeronaves helicópteros e ao contrário, asas fixas são aeronaves como aviões, tanto aviões maiores para múltiplas vítimas, quanto aviões menores para uma vítima única. E asas rotativas são asas de helicópteros. Então, a gente utiliza também bastante, principalmente quando é vinculado ao APH, né? Então, tanto faz para asas fixas ou rotativas, a gente realiza a evacuação aeromédica. E para isso, a equipe ela tem que estar preparada para que a gente fique atento para fazer o planejamento dessa missão, porque a gente faz 3 fases, que é o que a gente chama de pré-voo, voo e pós-voo. Então, o enfermeiro, o médico, o técnico em enfermagem, ele está envolvido em todo esse processo até a entrega do paciente. A gente precisa ter conhecimentos específicos para poder fazer, numa situação de desastre, um planejamento em relação a isso. Pode passar. E como que funciona essa questão do planejamento da EQBRN? Tentei sintetizar aqui, né, essa temática, porque a gente trabalha muito com isso. A minha pesquisa de pós-doutorado ela foi vinculada a atualizar o currículo mínimo do curso de capacitação de enfermeiros, médicos, técnicos e enfermagens para evacuação aeromédica em
relacionada à defesa química, biológica e radiológica nuclear. É um curso ministrado na Força Aérea há alguns anos. Então, a gente atualizou esse currículo para que ele esteja apto aí para as novas atividades que a gente tem realizado e que a gente possa atender a população numa situação dessa natureza. Então, a gente precisa conhecer os cuidados para cada tipo de quadro e agente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento prévio aí de cada agente, como ele pode ser utilizado, seja num desastre ou seja num atentado. Configurar a aeronave. Aqui a nossa aeronave, ela está, se vocês perceberem, ela está azulzinha, amarela e vermelha, que são as áreas que eu comentei com vocês lá no início. Então, a gente tem aqui a área quente, a área morna e a área fria. Isso aqui é determinado pela equipe de saúde. Somos nós que configuramos a aeronave e organizamos de forma adequada. E aí a gente precisa ter conhecimento não só da questão do paciente, dos agentes QBRN, quanto o próprio conhecimento de aeronáutica, da segurança de voo e das aeronaves. Por exemplo, essa aeronave aqui, ela tem um fluxo de ar diferente, ela vem aqui da cabine para a cauda. Então, a gente precisa pensar sempre que, né, mesmo processo que a gente pensa no hospital, né, do mais limpo para o mais sujo. A gente precisa pensar nessa questão de contaminação, e organizar e definir aí essas áreas para poder separar os pacientes mais contaminados do menos contaminados. Então, a configuração da aeronave, planejar material e equipamento para todo o voo, inclusive para alguma intercorrência que possa acontecer, cálculo de oxigênio, material e EPI para a equipe toda. Não é só para a equipe de saúde que está fazendo o transporte, nem só para atendimento do paciente. É o EPI também para o piloto, para os outros envolvidos a bordo. Conhecer a segurança de voo. Então, a gente tem especificidades que envolvem transporte aeromédico relacionadas à segurança de voo, ao equipamento, a como que a gente monta as estações dentro de uma aeronave. Essa aeronave que foi utilizada, as aeronaves que são utilizadas na Força Aérea nem sempre são UTIs aéreas, né? A gente pode adaptar uma aeronave comum, que é feita para outros fins, para outro tipo de missão, para que ela atenda os requisitos necessários para levar pacientes graves. Então, a gente aprende a fazer toda essa organização. É importante que a gente também pense na questão do planejamento do embarque e desembarque desses pacientes. Para tudo tem protocolo e uma ordem, para que esses pacientes possam entrar e sair aí da melhor forma, que a gente possa atendê-los também. Planejar assistência direta a esse paciente, então entender aí quais são as necessidades dele, as drogas, monitorar esse paciente durante todo o processo do voo e entregar esse paciente para a equipe que vai recebê-lo em solo. E aí, quando a gente entrega esse paciente, a gente faz todas as anotações e registros, passa para a equipe de solo que vai realizar o atendimento do paciente, como foi a evolução dele até aqui, e posteriormente desmonta toda essa questão do planejamento que nós fizemos, para que a aeronave também seja descontaminada. Então, é um processo, assim, muito diferente do que a gente está habituado normalmente, mas é extremamente importante para que a gente possa atuar e auxiliar aí as outras forças, auxiliar a sociedade, a defesa civil, numa situação de desastre. Pode passar. Então, eu termino aqui. Esse é o meu e-mail, caso vocês queiram fazer contato, tirar algumas dúvidas. Espero que eu possa ter passado um pouquinho de informação sobre como acontece o transporte aeromédico numa situação de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. E, para dar continuidade aí a nossa roda de palestras, que estão tão enriquecidas, eu vou chamar o Dr. Tiago Monteiro, que tem grande conhecimento e vai compartilhar com a gente nessa noite. Obrigada. Obrigado, Débora. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar desse grupo, né, de poder participar das reflexões, das contribuições tão enriquecedoras que o grupo tem. Bom, eu me chamo Tiago Augusto Monteiro, estou pesquisando acerca da enfermagem forense em desastres, né? Esse é o tema do meu estudo de pós-doutoramento, que eu estou realizando aí junto com o grupo, né, GP7. Bom, a enfermagem forense ela é uma especialidade recente no seio da enfermagem brasileira. Na realidade, é uma especialidade recente no mundo, tem cerca de 30 anos de reconhecimento, e é a especialidade da enfermagem que tem como foco o cuidado
aos indivíduos que passaram por alguma situação de violência, acidente, tráfico, alguma situação traumática, né, desastres, erros no processo de cuidados aí de enfermagem. Ou seja, situações que vão envolver cuidados de enfermagem e que vão ter uma relação com a área forense, né, que é a área da justiça. Pode passar, por favor? Bom, então o que é o termo forense, né? A palavra forense, que não é um termo tão comum de ser abordado na prática assistencial da enfermagem, né? Tanto aí na pesquisa, gerência, na extensão. Ele é um termo mais recente utilizado na área e é um termo comum da área jurídica, né? Da área do direito. A palavra forense ela é relativa a foro judicial, ou seja, então, todas as especialidades que têm essa terminologia forense, como, por exemplo, química forense, toxicologia forense, medicina forense, odontologia forense, enfermagem forense, são disciplinas, são ciências que vão se centralizar exatamente na busca ali dos cuidados ou da compreensão a respeito ali de como se sucedeu, né, a dinâmica dos fatos, como aconteceu uma situação, por exemplo, de um crime, de uma violência, de um trauma. Então, a enfermagem forense, como eu falei, ela é uma ciência que está em processo de construção no mundo, e foi recentemente reconhecida aqui no Brasil. No mundo, ela foi divulgada, disseminada, né, e consolidada através dos estudos de enfermeiras norte-americanas, né, citando-se uma das principais enfermeiras aí que elaborou um modelo conceitual de prática integrada de enfermagem forense, que é a Virginia Lynch. Ela fez essa produção desse modelo no final da década de 80, né? Anterior a esse período, nós temos aí um papel importante de uma enfermeira também norte-americana, Ann Burks, em que ela fez estudos referente aos cuidados às vítimas de violências sexuais, e desses estudos, né, desse processo de integração com a área jurídica, com a área da criminalística, se derivou várias reflexões, várias pesquisas e um diagnóstico de enfermagem que é a síndrome de trauma por estupro. Então, é um diagnóstico de enfermagem presente ainda na Nanda Internacional até hoje, e também com o papel de enfermeiras norte-americanas no atendimento de vítimas de violência sexual ali na década de 70. Durante esse período, tendo como pano de fundo aí o movimento feminista, né, a busca aí pelo atendimento integral das mulheres que estavam sofrendo muitas situações de violências sexuais, as enfermeiras começaram a desenvolver um papel mais consolidado na área forense, né? E com o desenvolvimento do modelo conceitual de prática integrada de enfermagem forense proposto por Virginia Lynch, a especialidade da enfermagem forense, né, ela passa a ser consolidada, a ser reconhecida com esse nome, anteriormente não era, e a gente tem a disseminação através dos estudos dela, né, e através da fundação da Associação Internacional de Enfermeiros Forenses, da especialidade, né, no mundo. Hoje, a especialidade ela já é reconhecida em vários países, né, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Japão. Tem vários países no mundo em que a enfermagem forense ela já se encontra inserida, e ela foi reconhecida recentemente no Brasil, no ano de 2011, através da Resolução 389 do nosso Conselho Federal de Enfermagem, e no ano de 2017, com a Resolução 556, né, de 2017, que foram
reconhecidas as áreas para a atuação do enfermeiro forense e também as competências para o enfermeiro forense aqui no Brasil. Nós precisamos ainda de vários estudos sobre a enfermagem forense aqui no Brasil, sobre as áreas para a atuação do enfermeiro forense aqui no Brasil, que são 8 áreas, né? E uma dessas áreas é o campo dos desastres, dos cuidados humanitários, né? Do atendimento em situações de catástrofe. Então, a enfermagem forense ela é uma arte e ciência que vai conjugar as filosofias e fundamentos da enfermagem com os das ciências forenses, né, e do direito, no atendimento, nos cuidados às pessoas que sofreram situações traumáticas, violências, passaram por situações ali criminosas, abusos, acidentes, tráficos, mortes ou situações legais que vão envolver os cuidados aí de enfermagem. Então, assim, diante de um contexto complexo de desastres, várias situações, problemas podem surgir, como, por exemplo, aumento do risco de violência em um hospital de campanha, por exemplo, em locais ali aglomerados, negligências contra crianças, violências contra idosos. Cito um caso que aconteceu após o Katrina, de aumentos de violências, né, de violências sexuais ali para várias vítimas dos desastres, né? Então, mediante essas situações, o enfermeiro forense ele pode trazer contribuições que vão ali ajudar tanto nos cuidados diretos às vítimas, né, à população, quanto num cuidado sustentado que pode contribuir depois com a população no que se diz aí aos aspectos jurídicos, aos aspectos legais, né? Várias situações de desastres podem acabar ao longo do tempo, depois culminando com situações jurídicas, né? Como julgamentos, situações de processos, né? As pessoas vivenciam danos materiais e danos físicos, psicológicos. Pode passar, por favor. Então, mediante essas situações, citando também assim, risco, além de violência, né, risco para tentativas de suicídio, né, podem acabar ali sendo identificados pelo enfermeiro forense e, a partir daí, ele realizar uma abordagem preventiva. Então, aqui no Brasil, nós temos 8 especialidades reconhecidas, né? 8 áreas reconhecidas para a atuação do enfermeiro forense, citando-se, no caso de violências sexuais, no ambiente do sistema prisional, né? No atendimento à população psiquiátrica, na assistência técnica, consultoria e perícia judicial. Aqui é importante sinalizar a diferença de enfermagem forense para a perícia em enfermagem, para a perícia criminal e para a perícia judicial. A enfermagem forense é uma especialidade que tem como foco o indivíduo, o cuidado ao indivíduo que passou por uma situação de violência, uma situação de crime, né, uma situação de trauma. O perito em enfermagem é o profissional de enfermagem que vai prestar aí um parecer ao juiz quando houver uma necessidade de um esclarecimento a respeito de cuidados, de procedimentos técnicos, né, de administração de medicamentos, de cuidados em si que foram executados. A perícia judicial, né, o enfermeiro forense ele pode ser perito judicial também, está dentro aí das áreas possíveis para atuação, mas para ser perito judicial não necessariamente o enfermeiro precisaria ser enfermeiro forense, né? Ele precisa estar regularizado com o Conselho Regional de Enfermagem, no que se refere ali ao cadastro e ao pagamento das anuidades, está cadastrado num tribunal de justiça, e quando o juiz precisar de alguma informação técnica, ele vai provocar o perito
judicial, no caso o enfermeiro, para que o mesmo faça orientações, explicações acerca de cuidados, procedimentos, termos, né? E a partir daí o juiz ele gera a condução ali do processo avaliativo, investigativo, né, jurídico. E o perito criminal é o profissional concursado, né, que tem várias áreas, né, profissionais de várias áreas, engenharia, química, biologia, odontologia, medicina, direito, enfermagem, que podem, fazendo concurso público, atuarem como peritos criminais, né, ou peritos forenses. No âmbito da situação do pós-morte, né, no estudo que eu estou realizando acerca das competências da enfermagem forense no contexto dos desastres, já identifiquei vários artigos da década de 90, né, realizando aí uma revisão de escopo, que apontam a atuação do enfermeiro nesse contexto de pós-morte, né, no processo de gerenciamento de unidade, a organização de unidades, de espaços para receber ali os corpos das vítimas, né, na coleta, recolha e preservação de vestígios forenses, isso no âmbito de uma unidade de emergência, né, na documentação, no registro fotográfico, no atendimento de maus tratos, traumas e outras formas de violências, e também na coleta, recolha e preservação de vestígios. E no contexto que nós estamos discutindo aqui, que é o contexto do estudo que eu estou conduzindo, através de uma revisão de escopo, dos desastres, das missões humanitárias e das catástrofes. Pode passar, por favor? Bom, mediante a revisão de escopo, né, eu consegui localizar 4.100 registros, né, publicações que foram avaliados com um apoio, né, de outros pesquisadores, né, de um outro pesquisador para avaliação de títulos, resumos dos descritores, de uma forma cegada, e com o auxílio de um outro revisor, né, de um outro pesquisador para solução e resolução de dúvidas. Mediante a avaliação desses 4.100 estudos, foram retirados os estudos duplicados, e com a análise eu cheguei a um total, né, de 26 estudos que abordam aí as competências da enfermagem forense em situações de desastre. Essas competências, por sua vez, foram subdivididas nas 3 fases de desastres, né? No pré-incidente, no incidente, na fase de incidente e na fase de pós-incidente. No que se refere ao pré-incidente, né, a gente ainda tem a subdivisão aqui entre prevenção e mitigação, e entre essa fase de pré-incidente e incidente, a gente tem a fase de preparação. Foi identificado, apontado, os estudos apontam sobre o papel do enfermeiro forense para contribuir com o diagnóstico situacional de risco, né, e na prevenção de desastres. Então, com um papel educativo, né, com um papel aí de estar avaliando o ambiente, de estar analisando o ambiente e contribuindo com a população nesse sentido. Além disso, no treinamento, na capacitação de profissionais para atuação, né, nesse contexto, no gerenciamento de recursos, e recursos esses apontados como recursos materiais, treinamento de recursos humanos, né, preparo de recursos humanos e também de recursos financeiros. Há de se sinalizar, apontar aqui que, mediante uma situação de desastre, várias unidades de saúde podem ser atingidas, então o atendimento para as vítimas de violência nesse contexto precisam ser readaptados, reajustados, e a gente precisa realizar um gerenciamento aí adequado, né, e mediante
aos recursos que se tem disponível. Além disso, né, no apoio às políticas e ações para a prevenção e promoção da enfermagem forense, né, à população que tem risco, está sob riscos de desastres. No que se refere à preparação, foi identificado, né, na análise aí dos artigos a necessidade de planejamento e treinamento para atuação aí, dentro do incidente, né, para resposta. Foram apontados, né, em alguns artigos sobre a necessidade de avaliação, de documentação, de registro fotográfico, né, de lesões, né, decorrentes ali do trauma, né, das situações de violência que podem acontecer também nesse contexto de desastre, e também da possibilidade de coleta e preservação de vestígios, né? Essa é ainda um tópico que precisa ser um pouco mais explorado. Os estudos não trazem com profundidade os vestígios que podem ser coletados e dentro das situações de desastres, como coletar e armazenar de uma forma segura esses vestígios, né? Principalmente pensando em situações de desastres que vão envolver aí, substâncias químicas, né, agentes biológicos. Tá? Além disso, né, o respeito aos aspectos legais, né, jurídicos ali, que vão estar norteando a profissão e que também vão estar direcionando o país, né, que a gente vai estar atuando, o Estado. No que se refere à resposta, né, foram apontados aí os cuidados diretos de enfermagem forense, o acolhimento às vítimas, um cuidado cultural sensível, né, que nós vamos atender populações de culturas diferentes, que vão ter aí os seus aspectos espirituais, religiosos também, que precisam ser vistos com sensibilidade, na coleta, preservação e armazenamento de vestígios e também na descrição, registro e documentação desses vestígios, das lesões ali identificadas. Na fase, né, de recuperação e reabilitação, o que foi identificado é a educação também em saúde e o apoio para a vigilância epidemiológica, né, para o controle de doenças, acompanhamento aí de controle de doenças após situações de desastres. Identificou-se, de uma forma geral, muito citado em todos os artigos e transpassado em todas essas fases, as competências de liderança, né, a necessidade de competências de liderança, de comunicação, da relação de ajuda, né, do relacionamento interpessoal com o outro, do cuidado compassivo e da criatividade e sensibilidade para cuidar durante as situações de desastres. Pode passar, por favor. Bom, esses são alguns resultados que eu estou tendo com o meu estudo. Agradeço mais uma vez a possibilidade de divulgar esses resultados e de poder participar e contribuir com o grupo GPSED. Chamo agora, né, o mestrando Alex para poder dar continuidade aqui com as discussões, as reflexões no evento do grupo GPSED. Obrigado, Tiago. Bom, meu nome é Alex Coelho da Silva Duarte, eu sou advogado, especialista em responsabilidade civil e direito do consumidor, sou enfermeiro, pós-graduando em gestão de emergências e desastres, mestrando da Escola de Enfermagem Ana Nery, ligado ao Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde em Emergências e Desastres, GPSED. E eu vou falar um pouquinho para vocês dos dilemas éticos legais da prática de enfermagem em desastres. Pode passar, por favor? Eu vou me nortear tratando um pouquinho dos conceitos, depois de dilemas éticos, falando da teoria da tipicidade conglobante para encerrar a fala. Pode passar, por favor?
Vamos lá, cenário de desastres. A gente encontra um cenário de desastre, essas fotos são de arquivos pessoais, tá? Desse desastre que ocorreu agora em Petrópolis. Quando a gente encontra, né, esse cenário repleto de pessoas comuns ou repleto de profissionais da área da saúde, tentando fazer o melhor para salvar o maior número possível de vidas, né, buscando muitas vezes seus entes queridos ali, nós temos vários fatores que impactam diretamente sobre a atuação desses profissionais, principalmente dos profissionais, né? Que são o clima, a luminosidade do local, a temperatura, o número de vítimas, os equipamentos disponíveis, a qualidade dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos, a condição em que eles se apresentam para uso, né? Muitas vezes eles não estão ali guardados adequadamente ou organizados de forma adequada para um momento de emergência. Eis que esses espaços têm sido um pouco grandes, né? Agora, hoje em dia, eles já estão se encurtando, mas eles têm sido um espaço de tempo um pouco elevado. O número de vítimas aqui a gente trata principalmente em relação ao número de profissionais que tem para atender, né? Não só o número de profissionais, mas também a qualificação desses profissionais para atender. Então, esses fatores externos todos, eles já impactam diretamente na atuação do socorrista ou na atuação do enfermeiro que vai chegar para ser esse socorrista, para prestar essa função de primeiros socorros. E nós identificamos os dilemas éticos legais como um fator externo de extremo impacto para quem vai fazer o trabalho, principalmente para aqueles profissionais da área da saúde que têm a sua profissão regulamentada pelos seus conselhos. Pode passar, por favor. Quando a gente trata de dilemas éticos legais, a gente está tratando de um problema em que você vai ter duas soluções, né? Aquela que você é permitido fazer, né? Aquela solução do que você pode fazer naquele momento. Então, é aquilo que a lei te permite, é aquilo que a regulamentação da sua profissão permite. E, de outro lado, você vai ter o seu sentimento pessoal indicando a fazer. É aquilo que você sabe, que você tem habilidade, que você tem a técnica, e você precisa fazer, mas fica na dúvida se pode ou não. Então, esse problema que tem essas duas vertentes de solução, elas nunca serão o suficiente e efetivas o suficiente para fazer a diferença entre a vida e a morte. Ou seja, quando a gente trata de um dilema ético-legal, é justamente quando você tem a capacidade, a técnica e a habilidade de realizar algo, e esse algo que você tem a condição de realizar, você não pode realizar porque sua legislação não permite. Pode passar, por favor. Um outro problema importante é que nem sempre só a legislação não permite. Às vezes a legislação ela é tão conflitante que você fica na dúvida se ela permite ou não. E é exatamente isso que a gente traz nesse quadro agora. Um problema também identificado para tratar dos dilemas éticos legais é justamente a confusão do tema, né, a confusão do conceito de dilemas éticos legais com a imperícia, a negligência e a imprudência. Negligência, imperícia e imprudência são fatores responsabilizados pelos códigos civil, né, pela área civil, pela área criminal e pela área deontológica. Então, você pode ser punido quando agir de alguma dessas formas, né? Que a imperícia é quando você realiza um procedimento técnico sem ter a habilidade, né? Que você possui o conhecimento, mas não possui a qualificação para realizar. Então, você faz sem ser qualificado. A negligência é aquilo que você deixa de fazer, ou seja, você está se omitindo, né? Você tinha competência para fazer, tinha a obrigação de fazer e não o fez. Já a imprudência é aquela ação realizada de forma precipitada, aquela que você não guardou o cuidado. Então, esses fatores não têm nada a ver com dilemas éticos legais, eles não têm nenhuma lei se chocando com a sua decisão. A sua decisão de agir de uma dessas três formas, ela, teoricamente, foi feita de forma deliberada, ou não deliberada, se a gente considerar os crimes como culposos, né? Mas como assumindo o risco do resultado final. Pode passar, por favor? Então, tá lá.
O que influencia muito nos dilemas éticos legais é a ausência da legislação, uma legislação própria que o enfermeiro possa seguir nas ações em emergências e desastres, e aqui eu não faço distinção quando faço essa afirmação da área pré-hospitalar ou da área hospitalar, né? E também o que causam esses dilemas são os excessos de resoluções dos diversos conselhos da área da saúde, que por vezes são conflitantes. Então, o profissional acaba por não saber se ele pode ou não realizar determinado procedimento ou realizar determinada conduta. E aí eu pergunto para vocês, quem, por um acaso, se lembrar rapidamente de algum dilema, que coloque aí. Você já passou por algum dilema ético-legal? Deixe aí nos comentários para a gente poder ficar sabendo e verificar se, com a revisão de escopo que está sendo desenvolvida em busca desses dilemas, os seus dilemas apontados também apareceram como resultado. Pode passar, por favor? E aqui, bom, apareceu tudo de uma vez, mas vamos lá. Quando a gente trata de dilemas éticos legais, a gente tem que tratar também da tipicidade conglobante, a teoria da tipicidade conglobante, que é do Raul Eugênio Zaffaroni e de Pierangeli. Eles criaram essa teoria em que visa buscar em todo o arcabouço jurídico as determinações ou as descrições para aquela conduta. Por quê? A tipicidade formal, ela exige que a conduta realizada, né, ela esteja descrita como crime. Ou seja, aquilo que eu vou realizar como procedimento, em algum lugar tem que estar escrito que não pode ser realizado. Ok? Mas a teoria conglobante, ela traz para a gente o seguinte: eu tenho que, além de estar descrito em algum lugar que aquele procedimento, aquela conduta é considerada crime, eu tenho que avaliar os atos antinormativos, ou seja, eu tenho que analisar todos aqueles atos que permitem a realização daquele procedimento, ou ainda, podemos dizer aqui, aqueles atos que se superam hierarquicamente a essa determinação. Por exemplo, todo procedimento que nós vamos realizar em situações de emergências e desastres, principalmente no ambiente pré-hospitalar, ele visa resguardar a vida de uma pessoa. Então, está lá no artigo 5º a vida como direito. Então, a gente preserva a vida e logo na sequência, apesar de alguns autores indicarem não haver hierarquia, mas pela própria lógica não vem na sequência o direito à propriedade, enfim, a outros bens jurídicos que a Constituição tutela, porque sem a vida a gente não poderia gozar de todos esses outros direitos. Trago o exemplo clássico de Zaffaroni para que a gente possa entender aqui aonde eu quero chegar. Por exemplo, vamos pegar o boxe aqui, o esporte. Cada vez que o boxeador sobe ao ringue para desferir socos no seu adversário, ele está cometendo a lesão corporal, aquela lesão corporal prevista no Código Penal no artigo 129, que está lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Porém, como se trata de um esporte e de um esporte regulamentado, com regras próprias, com normas próprias, o boxeador, cada vez que sobe ao ringue para desferir socos em seu adversário e atingir o objetivo final, que é levá-lo a nocaute, né, derrubá-lo no ringue, ele não é penalizado, porque tem a regra do esporte. Então, a gente não aplica o artigo 129. E o estudo vai buscar exatamente isso, resguardar a segurança jurídica para o profissional de enfermagem, para que, quando ele esteja exercendo a sua função para salvar, né, a vida de alguém, ou para salvar o maior número de vidas possíveis, ele possa realizar os procedimentos necessários e os procedimentos que tenham as suas condições adequadas naquele local, em questões de material, inclusive, e que dessas informações e dessas realizações não sejam geradas nenhuma penalização jurídica para isso. Pode passar, por favor.
Então é isso, eu fico aguardando o comentário de vocês, se vocês já passaram por algum dilema ou não, e basicamente é isso que eu trago sobre dilemas éticos legais no tempo disponível. Agora eu chamo a colega do grupo, a colega do programa de pós-graduação, Lisandra. Olá, gente, boa noite, né? Sendo a última a palestrar no dia de hoje, no nosso segundo dia. Então, sou doutoranda do programa de pós-graduação, sou enfermeira, e a minha temática nada mais poderia dizer do que encerrar com ela, né? As máscaras de tecido, e a única diferença é que ela tem o filtro de celulose, e ela foi desenvolvida justamente para o enfrentamento da Covid-19, ok? Bom, vamos lá? Próximo, por favor. Essa temática ela foi desenvolvida, né, durante a pandemia, porque houve uma mudança do projeto, né? O meu projeto iria falar sobre a festa do Réveillon, evento de grande massa, e não aconteceu. Então, por isso, nós tivemos aí um pequeno delay, mais uma mudança de projeto, que foi muito bacana participar junto com os colegas, e justamente por conta da ruptura de abastecimento, nesse caso, não só das máscaras que foram vivenciados, mas também de outros acessórios, como máscaras, filtros, medicamentos, mas vamos focar na máscara, tá? Próximo, por favor. Bom, com isso, foi desenvolvida a máscara intitulada Lislu 20. Ela foi desenvolvida no início da pandemia, ou seja, por volta de março a abril de 2020, por conta do abastecimento abrupto dessa cadeia de suprimentos para atender os casos da Covid-19 no hospital universitário, né, principalmente pelos residentes que estavam no front e não tínhamos materiais para estar atuando. Então, um protótipo foi elaborado a partir da confecção pela artesã, né, costureira, Lucy, que é a minha mãe, juntamente com a professora Margarida Rocha, né, e com os ajustes técnicos, a partir de testes domiciliares, conseguimos ter uma satisfatoriedade, inserindo uma parte do filtro de café, né? Eu estou com ela aqui, para daqui a pouquinho a gente poder ver. Próximo, por favor. E essas máscaras, elas foram confeccionadas a partir de um tecido de algodão, né? Algodão puro, e nós tínhamos ela realizada com 2 a 3 camadas, sendo composta, sendo que sempre uma a mais, ou seja, a máscara com 2 camadas levava a terceira, assim como as máscaras de 3 camadas levava a quarta, tendo o filtro de café, né? A preocupação no desenvolvimento de projeto ele foi justamente com o processo de custeio, porque as máscaras nessa época elas estavam muito caras, né? Tanto as N95 ou as cirúrgicas, e não tinha nem, inclusive, para abastecer os hospitais. Essa preocupação, nós chegamos a esse protótipo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e elas foram registradas, esses protótipos, eles possuem, né, uma legitimidade intelectual à luz da Convenção de Berna, com esse número de registro 7121-44782, ok? Além também da... Não, pode ir, Thaís, obrigada. Além de ter também o processo no INPE, né, com a patente. Então, nesse contexto, nós desenvolvemos essas primeiras testagens empíricas, onde nós colocamos a testagem 1, né, a análise da barreira física sem o filtro de celulose, ou seja, pegando a máscara, né, a máscara de tecido confeccionada, tá, com o suporte para receber o filtro, né, e ela foi submetida à chama de fósforo ou do isqueiro, e elas se apagam com muita facilidade, tá? Então, a mesma coisa aqui, vou estar fazendo. Aqui a máscara com... Ó, ela tá tão boa, a tricoline, que a gente não consegue nem, inclusive, apagar, tá? Por quê? Porque essa máscara tá novinha. Então, assim, a gente tem justamente a facilidade da permeabilidade, principalmente se não for a tricoline de algodão, ok? A análise com o filtro ainda fica pior, ou seja, melhor satisfatoriamente. Por quê? É justamente a colocação do filtro de café, tá? Dentro dessa máscara, como é feito aqui. Obrigada, Thaís.
a colocação desse filtro. Ok? Ela fica nessa região e a gente faz a colocação dele. Se sem o filtro ela já não conseguiu fazer passar a chama, com o filtro de café ou o filtro em celulose, menos ainda, tá? Desculpa, gente, é um nanocão tentando aparecer. Por conta desta avaliação empírica dentro de casa, né, nós tivemos a publicação do primeiro artigo, do recorte da tese. Podemos voltar, Thaís, muito obrigada. Onde foi satisfatória e nós tivemos, né, algumas imagens a posteriori depois desse slide. Com isso, não só com o fósforo, mas também com o aerosol do desodorante, como alguns vídeos também caseiros que podíamos ver à época, foi dado o start para a gente poder validar isso cientificamente. Pode passar o próximo, por favor, Thaís. Então, aqui foram os primeiros protótipos, né? As máscaras foram confeccionadas, ajustadas. Um filtro de café, ele conseguiria abastecer 2 máscaras, ou seja, ou então uma máscara, 2 máscaras, sendo que cada uma a cada de 3 a 4 horas de uso, né? Conforme a época se delimitava a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Próximo, por favor, Thaís. A posição da metade, a posição que é colocada dentro de qualquer modelo de máscara é sempre dessa maneira. Por quê? Porque o filtro de café, ele vai ter uma maior proteção, né, nesse sentido, do que eu fazer assim. Então, a colocação correta do filtro. Além disso, foi feito uma bula, né, uma pequena instrução de uso em cada máscara, né, por conta da utilização e a lavagem, que à época também era vista com muito receio e muito medo pelos próprios colegas e cidadão, tá? Próximo, por favor. E aqui foi a confecção, né, da Lucy, que é a minha mãe, que é artesã, e ela foi uma peça excepcional, essencial no desenvolvimento desse projeto, onde ela, junto com algumas amigas, né, com a minha irmã, com o meu sobrinho, nós conseguimos confeccionar mais de 2.000 máscaras caseiras, né, para poder fazer uma distribuição social com relação a essa temática. Tá, ok? Próximo, por favor, que são mais imagens da confecção. Então, aí era o passo a passo de como ela fazia, né, até porque agora a gente está, a pandemia não acabou, mas o Covid está aí. Então, a gente tem o nosso Instagram, né? LisLu20, Lis por conta do meu nome, Lisandra, Lu por conta de Lucy, e 20 porque 2020 era o ano do Nursing Now, né? Então, por isso ela foi batizada com esse nome. Próximo, por favor. E aí foram algumas, não posso dizer nem que foram conquistas, mas alguns compartilhamentos com relação à máscara. Então, nós tivemos aí a oportunidade de compartilhar, né, junto com o professor Alexandre, junto com a Margarida, junto com a minha mãe, junto com o programa de pós-graduação, né, da Escola Ana Nery, a revista Piauí, que colocou a matéria em destaque. Por favor, próximo, Thaís. Né? Então, aqui tem o descritivo de como tudo começou, o porquê que veio. Nós tivemos a participação da ONG Viva Rio, o pessoal também da Fiocruz, por conta do artigo que foi publicado. Próximo, por favor, Thaís. No caso, também saímos no Globo, né, com relação aos resultados das máscaras. Por quê? Porque quando a gente faz a cientificidade após os testes empíricos, conseguimos ver que a permeabilidade do ar estava satisfatória no quesito de proteção desse cidadão e desse usuário que, à época, não tinha a máscara para comprar, a máscara industrializada, tá ok? Outras entrevistas vieram, mas, assim, até por conta do tempo, nós colocamos só essas. Por favor, próximo, Thaís. E nós tivemos também como blog na revista de enfermagem da UERJ, né, de ter sido um dos artigos mais acessados dentro da revista, e também, o próximo, por favor,
foi artigo destaque dentro do programa de pós-graduação stricto sensu em enfermagem da Escola Ana Nery, como um artigo que também teve a sua notoriedade social, né, na parte de divulgação da máscara. Próximo, por favor. E aqui, finalmente, os laudos que nos permite compartilhar com todos que esta máscara, ela foi uma máscara satisfatória quando ela é colocada com o filtro de celulose. Por quê? Eu trouxe a imagem um pouquinho maior, né, no final. Aí eu tenho o resultado, à época, né, vocês podem observar a data, que foi de maio de 2020, à época nós não tínhamos diretrizes, à época nós não tínhamos nenhuma legitimidade de como faríamos esse teste. Então, ao entrar em contato com o pessoal do Senai CETICT, foi-me orientado a fazer o teste de permeabilidade do ar, onde significa que uma máquina vai contabilizar a velocidade, né, a porcentagem disso em termos de centímetros cúbicos por segundo, por centímetros, enfim. É feita uma avaliação e esse valor, né, quanto menor significa que mais difícil é a passagem desse ar pelos tecidos, pelas camadas de tecido e com o filtro de celulose. Então, aí é a máscara de tecido com 2 camadas, com o filtro de celulose, com o filtro de café, fazendo a 3ª camada. Próximo, por favor. O próximo slide é o laudo de uma máscara cirúrgica descartável à época colocada. Então, só para vocês verem que a máscara descartável cirúrgica, ela também tem 3 camadas, tá, gente? Ela tem geralmente as empresas trabalham com 60 gramas, né, com o filtro, e eu tenho 2 camadas de TNT, né, uma na parte anterior, outra na parte posterior, que faz essa filtragem também. Mas vejam que pela permeabilidade do ar, eu tenho um pouco mais de passagem, né, uma velocidade de passagem desse ar, ok? Então, no quesito de permeabilidade, esse aerosol, ele ia ficar retido a pessoa que estava contaminada com Covid, ao mesmo tempo que a pessoa que não estivesse contaminada pelo Covid estaria protegida com um custeio factível à época da pandemia, ao auge da pandemia. Próxima, por favor. Então, aí, na época, o custeio para a confecção de uma única máscara, com relação ao tecido, que tem que ser, né, algodão, né? Por quê? Por conta da trama, por conta da estrutura, né? O clipe nasal, o elástico, a linha e acabamento, luz e trabalho, ou seja, hora homem, e o custo final dessa máscara estaria tangenciando R$3. Lógico que esses valores acabam sendo atualizados por conta, né, de reajuste de matéria-prima, tá? Então, esse foi a época, praticamente no meio do ano, né, onde a gente teve aí uma escassez de, inclusive, elásticos, tecidos, clipes nasais, né, por conta da alta procura para fazer as máscaras de tecido. Próximo, por favor. E espero que tenham gostado. A minha apresentação foi muito sucinta, mas nós tivemos uma caminhada muito social e principalmente, né, fora do estado do Rio também, onde pessoas, anjos, puderam estar contribuindo no compartilhar dessa máscara. Então, segue lá, @lislu20, tem o protótipo, tem as máscaras, mas esperamos, né, que não precisemos usar isso mais à frente. Obrigada a todos. Eu esqueci de te chamar, Diego, foi mal. Então, meus amigos convidados, por favor, para o encerramento, Diego Freitas. Tudo bem, Liz? Boa noite. Boa noite. Bela apresentação, parabéns, todos muito, muito bem apresentados. Temáticas potentes, né, incríveis. Agradeço muito a presença de todos vocês, mas agora a gente tem um momento, né, a gente tem aí uma cerimônia, né, para cumprir, e agora chegou o momento da gente observar ali, né, o chat, tentar fazer alguma interação com a galera que está nos acompanhando aí em live e perguntar para a Thaís. Thaís, tem alguma pergunta? Coloca para a gente na tela, por favor. Tem pergunta aqui da Milena Andrade, né? Bom, para Débora. Débora, gostaria de saber se ainda fazem
o envelopamento interno da aeronave com barreira na EVAN. Digo, sem ser os equipamentos de saúde que são isolados. Boa noite, Milena. Ótima pergunta. Sim, dependendo do agente da situação, a gente ainda envelopa a aeronave. Principalmente se a gente for transportar mais de um paciente, né? Que tem que separar a zona quente, zona morna e zona fria. Então, isso faz parte do nosso planejamento. A gente verificar que tipo de agente está sendo aquela vítima foi contaminada, e a partir dele a gente planejar como que vai ser o transporte dessa vítima. Então, se a gente vai utilizar asas fixas ou rotativas, analisar algumas questões da própria aeronave, para a gente verificar se vai haver necessidade de fazer envelopamento. Se houver, a gente envelopa ainda assim. Alguns casos não são necessários, né? Então, vai depender aí da situação. Mas, se precisar, a gente faz envelopamento da aeronave ainda assim. Principalmente se a gente for utilizar aeronaves que não são propriamente UTIs aéreas, né? São aeronaves comuns que a gente adapta para o transporte de múltiplas vítimas ou até de uma vítima individual, e dependendo do tipo de situação, distância, que a gente vai fazer o transporte dessa vítima. Parabéns pela pergunta. Parabéns, Débora, pela resposta. Temos mais uma questão. Qual o contato do Tiago? Então, Tiago, eu coloquei no YouTube aí o meu e-mail, só que eu coloquei 3 vezes, mas desapareceu para mim a mensagem, eu não sei se permaneceu. Augusto Silva, sa88@gmail.com. Então, se precisar de material, precisar tirar alguma dúvida, né, algum material acerca da temática de enfermagem forense, né, dentro do contexto de desastres, fica à vontade. Só acho interessante também a gente compartilhar os e-mails, né, lá no story do nosso Instagram, do GPSED, para caso, né, haja aí algum interessado, né, em entrar em contato para fins acadêmicos, a gente estabelecer aí contatos, né, parcerias. Acho importante também a gente tomar esse norte. Tudo bem por vocês? Tranquilo. Thaís, mais alguma questão? Para o Tiago dessa vez, né? Tiago, na enfermagem forense, em suas buscas nas bases de dados, como resultados apareceu algo sobre a importância dos cães farejadores na enfermagem forense em desastres? Milena, obrigado pela pergunta. Não, na verdade, assim, de todos os estudos que eu avaliei, nenhum traz, né, uma abordagem nesse sentido, né, não traz essa correlação. A única menção que teve nesse aspecto foi um artigo, né, uma matéria publicada no ano de 2001, após o atentado de 11 de setembro, que ocorreu após o atentado, um evento de enfermagem forense, e um dos participantes do evento foi um profissional, se eu não me engano, da área militar, né, dos Estados Unidos, que tinha atuado no Marco Zero. Então, assim, mas não tem nada de descrição acerca da importância, né, dos cães farejadores, da identificação, da localização, né, de corpos, essa conexão com a enfermagem forense, não. A única menção em um único artigo, né, uma única matéria a respeito aí do que você perguntou foi nesse. Ok, obrigado, Tiago, pela resposta. Ainda temos mais perguntas. Camila Castanho, né, ela faz uma pergunta direcionada a Lisandra. Qual foi as principais limitações da confecção das máscaras? Ótima pergunta, né? Obrigada, Camila. Então, com a mudança do projeto, não sei nem como é que a gente conseguiu chegar aí, mas está aí uma pessoa presente no grupo, no dia de hoje, que eu não mencionei na apresentação, mas peço desculpas, mas agora conserto, né? Que é a nossa amiga Lúcia, que no momento de pesquisa ainda como a gente estava naquele sistema meio que presencial ainda no início da pandemia, nós estávamos no grupo de pesquisa, né? Tem algumas pessoas que não estiveram, mas Diego estava também, e a Lúcia fez um comentário, olha só, na espanhola nós tivemos as máscaras de pano, na guerra também, e aí
foi se levantado, uma luzinha, né? Então, as limitações, primeiro elas começaram dentro do grupo de pesquisa, e nós seguimos com essa ideia que na guerra e na espanhola as máscaras eram de tecido, porque à época nós não tínhamos as cirúrgicas descartáveis e nem as N95, e foi achar o modelo, né? Um primeiro modelo veio muito similar à máscara cirúrgica, algumas pessoas reclamaram do elástico, algumas pessoas ajudaram na colocação e a permanência dela, até mesmo dentro de casa, até que nós chegamos a um modelo um pouco asiático, que a gente viu o pessoal usar lá no Japão e na Ásia como um todo, principalmente. E essa máscara, pasmem, é a que tem o menor, né, índice de permeabilidade, ou seja, a maior dificuldade na passagem do aerosol. E a limitação foi achar tecidos que eram tecidos satisfatórios, ou seja, 100% algodão, que não podia ter nada sintético, né? Ajustar um modelo de máscara que coubesse na maioria dos brasileiros. Então, o último protótipo, né, que foi o mais assim, compartilhado, foi esse aqui, que se adequa praticamente em quase todos os rostos. Eu não vou afirmar porque, assim, né, até porque a gente vai precisar ter ajuste na parte do elástico, né? Aqui, se o elástico ficar frouxo, eu tenho a possibilidade de colocar um novo elástico, né? Por quê? Porque as máscaras de maio do ano passado, que tiveram mais de 30 lavagens, 50 lavagens, estão guardadas até hoje, para caso seja necessário. Enfim, por quê? Por conta da colocação do filtro. Então, acho que o mais difícil foi achar um modelo que coubesse a todos, né, sem exceção, que promovesse o conforto e a segurança. Essa foi a limitação. Porque depois que todo mundo ajudou e compartilhou e comprou a ideia, essa parte sustentável e essa parte solidária, né, ela foi colocada em prática, né, com o Projeto Costurinha, com o pessoal do Exército no Mato Grosso, em São Paulo, né, fora os amigos que estavam mais próximos e puderam acompanhar nesse desenvolvimento desses protótipos. Verdade, Liz. Obrigado. Eu me lembro que a gente estava dando início ainda, né, a essa questão de abertura, de uso de máscara para todos. Ainda estava naquela que só usa máscara somente profissionais de saúde, enfim. E começamos a usar algumas máscaras. Me lembro que, né, num dado momento, a gente em casa mesmo estava produzindo suas próprias máscaras, e aí vem a Lisandra com a Lúcia, né, desponta com essa ideia, e aí a Lisandra abraça e a gente tem a produção que a gente tem hoje, né? Acho que acreditou, né, investiu e deu tudo certo. Temos ainda algumas perguntas, não é isso, Thaís? Temos outra aqui para o Alex. Alex, na atuação do enfermeiro no âmbito militar e de procedimentos utilizando meios de fortuna, pelo mesmo no entendimento pré-militar, em desastres, isso pode comprometer a questão ético-legal? Milena, boa pergunta e polêmica, né? Porque quando a gente trata das Forças Armadas, ela tem uma legislação própria, ela tem um regulamento próprio a ser seguido. Embora o profissional tenha que ser um profissional, ou deveria ser, né, devidamente cadastrado no conselho, com o seu COREM em dia, e deveria seguir as regras. Porém, nessas situações aí que você está citando de guerra, né, que vocês vão fazer procedimentos com meios de fortuna, é o que você tem na hora para fazer. Na verdade, isso não chega a ser um dilema ético-legal, a não ser que você me dê um caso concreto e eu analise especificamente na legislação militar, tá? A comparação que eu busco fazer aqui não é você indo atuar como enfermeiro militar, até porque para você atuar como enfermeiro militar, você tem que estar se deslocando com a tropa. A minha questão é, quando você, enfermeira, vai, mesmo sendo militar, isso aí é uma outra coisa, né? Mas você vai como enfermeira para uma área de emergência ou desastre atuar. Ali é que eu pretendo garantir a sua segurança jurídica. Agora, de fato, você vai realizar alguns procedimentos. Aí, lá na hora que a gente chegar, caso chegue a um processo judicial, a gente vai
alegar em defesa que você tem o treinamento militar, que o treinamento militar te qualifica para isso, e assim a gente vai dando subsídios para que o juiz, né, para a pessoa que vai julgar aquele caso, ela entenda que você realizou todos os meios possíveis para salvar a vida de uma outra pessoa. Então, quando a gente trata de meio militar, a gente precisa saber exatamente o caso para eu comparar com a sua legislação e comparar com a legislação aqui de fora. Perfeito, Alex. Obrigado pela explanação e esclarecimento. Thaís, temos mais questões? Temos uma outra aqui, Monize Lopes. Lisandra, como fazer a higiene da máscara? É necessário tirar o filtro? Oi, Monize. Não era necessário. Não foi necessário na época da pandemia. Porque assim que nós estivéssemos com a máscara ou úmida, né? Não muda em nada o que, na época, o Ministério da Saúde e a OMS nos orientava. Então, nós tínhamos aqui a máscara conosco, né? Num período bem no início, né, gente? Me recordo aí, éramos somente 2 horas, né, de utilização das máscaras, que depois foram aumentando, né? E aí nós tínhamos o quê? A colocação, né, sem contaminar, e ainda a retirada, né, somente com os 2 dedos, e do mesmo jeito que a gente pegava a máscara, se colocava no recipiente com sabão, com hipoclorito, com o agente, né, de limpeza que a família pudesse ter, né? Então, a gente imergia desta maneira, deixava o tempo necessário, e após o tempo necessário dela estar em contato com o sabão, né, ou com outro saneante, você fazia o esfregaço. Nesse esfregaço, aí nesse momento você tirava o filtro, que ele saía intacto, gente, intacto. A gente não tinha rasgo no filtro, ou o filtro se desmanchar no hipoclorito, isso não acontecia. E o mais bacana é a questão da sustentabilidade. Esse filtro, ele é biodegradável por conta de ser formado 100% de celulose, né? E nós, Brasil, somos os maiores exportadores e produtores de celulose do mundo. Então, isso para a gente foi um acalanto por conta dessa parte de estar ajudando o meio ambiente, tá? E não é necessário tirar o filtro. Espero que eu tenha respondido. Ok, pessoal. Muito obrigado, Lisandra, pela sua resposta. A gente... bom, né? Já em vias de finalizarmos nosso segundo e último dia de live, eu preciso fazer alguns agradecimentos e apontamentos. Primeiramente, eu agradeço a todo o público, amigos e parceiros que nos ouviram, viram e participaram ativamente, realizando perguntas, interagindo todo o tempo durante as apresentações. Eu deixo aqui nosso muito, muito obrigado. Agradeço também a todos os membros do GPSED que se dedicaram tanto para que esse evento acontecesse, expondo suas expertises, né, nas mais diversas temáticas que foram abordadas. O que vimos aqui nos mostra a potência do desenvolvimento do saber científico que é produzido na academia e que precisa extrapolar os muros e comunicar com a sociedade, tendo seu objetivo fim a redução das vulnerabilidades institucionais e sociais, salvando o maior número de vidas possíveis. É notável, no caso nacional, a cultura de segurança é ainda um pouco frágil e precisa ser criteriosamente considerada. Por isso, o debate amplificado sobre o desenvolvimento de habilidades e competências em tais situações faz-se emergencial, e é por isso que estamos e que estivemos aqui. A vontade de mudança desse cenário é acompanhada pela clareza de que há muito a que se fazer e poucos recursos disponíveis para dar conta desse muito que temos que fazer. As demandas são dinâmicas, complexas, como são as situações de emergências e desastres e suas sobreposições. Certamente, os desastres não se cessarão. Infelizmente, isso poderá implicar em grande número de vítimas humanas e materiais, pois as condições de risco são acentuadas e as atividades de preparação e resposta são muito limitadas. Vemos que a disponibilidade de recursos é inadequada e a governança é precária. Por outro lado, os marcos de redução de risco de desastres naturais ou tecnológicos, eles apontam que as pessoas, as instituições,
comunidades e governos precisam agir, precisam reagir. Eis aí o nosso grande desafio. Sabemos que não se pode prever com exatidão certas situações de emergência e desastres, mas pode-se sim desenvolver estratégias de prevenção e preparação para uma melhor resposta possível. Isso envolve romper com certas culturas cristalizadas e geradoras de descuidado e vulnerabilidade, que se disseminaram durante decênios dentro da nossa sociedade. Acreditamos que a produção e a disseminação destes conhecimentos aqui partilhados possam incentivar um olhar mais holístico sobre essas ações, sobre essas questões, e despertar políticas e discussões que bem assentem a preparação e a tomada de decisão mais assertiva dos órgãos competentes. Bom, fica essa reflexão a todos. Agradeço mais uma vez por nos ouvirem e desejo uma ótima noite a todos e um bom descanso. Não esqueçam, de nos seguir nas redes sociais. Caso haja outras questões, outras perguntas, nós poderemos estar respondendo no story do nosso Instagram. Caso haja alguma pergunta que não foi respondida. E agradeço mais uma vez e a todos que estão aqui e um forte abraço. Nos encontramos em breve numa próxima live. Muito boa noite a todos, bom descanso e bom fim de semana.